Boa tarde, eu sou a Gabi Garcês Duarte, eu sou designer e tenho pesquisado o assunto de design para sustentabilidade, sou doutora nessa área e é um prazer hoje, eu estou aqui com o Celso. O Celso é o sócio fundador da empresa Trilha Todo Dia e ele vai contar um pouquinho para a gente o que que acontece na empresa e quais são as experiências que a empresa proporciona. Celso, conta assim, qual que é a atividade principal da trilha todo dia hoje? Boa tarde, Gabi. Muito bom você receber aí para explanar um pouco sobre o Trilha Todo Dia. A principal atividade do Trilha, nós reunimos todas as experiências, trilhas, atividades ao ar livre. Então, praticamente todas as atividades ao ar livre. Aí a gente busca as agências e os guias credenciados. Então, a gente reúne todas essas atividades num único local para que a pessoa não fique, vai no Facebook, vai pelo Google, vai no Instagram. Às vezes é uma agência pequena ou uma agência um pouco mais velha, ainda não está ambientada com as redes sociais e tecnologia, então ainda fica muito aquele no boca a boca, ou tem que contratar uma outra agência para investir no marketing, que nem sempre acaba voltando da forma esperada, né? A Trilha Todo Dia ela surgiu na pandemia, né? Eu, como hobby, gosto muito de ir para montanha. Uhum. E na pandemia eu acabei encontrando guias, né? Nossa, tipo, dois guias, com transporte, os guias, equipamento, e com cinco pessoas. Assim, não sei o valor, naquele momento eu não perguntei, mas é meio que óbvio que não paga o valor da operação, muito menos um lucro, né? Então, as pessoas ainda, aquela agência em específico, né? Qual que é a ideia? Proporcionar a melhor experiência para que essas pessoas voltem e cada uma das cinco em suas redes sociais divulguem para que num próximo momento haja uma procura maior, né? Então, muitas vezes, eu acredito muito que não gera um retorno financeiro esperado, né? E quando gera, eu acredito também que é difícil a, a pessoa ou a empresa que fica só em função da agência, só em função dos passeios. Então, ela sempre tem que ter uma segunda atividade e conciliar, né? A maioria Ah, das pessoas ou gere sozinho, né, o serviço, ou um casal, às vezes, né, ou irmãos, né? E eles realmente fazem porque eu acho que gostam realmente, estão ali na natureza, né? E daí eu mesmo procuro, às vezes, um passeio. Então, eu vou lá, procuro o meu passeio, procuro a agência ou guia que oferece ali algum dos serviços. Aí a data não encaixa, aí não atende um número mínimo de pessoas, no caso, um ou dois. Se uhum, atende o valor, se eleva muito. Então, eu fui pegando essas dificuldades de quem procura e de quem uhum, oferece os serviços. Daí eu pensei, cara, tem que ter uma forma de estar tudo junto, porque com isso facilita, né? Ah, eu quero ir esse final de semana para Santa Catarina, para Urubici, agora que teve no inverno, teve bastante procura. uhum, Então você vai lá, você consegue já antes mesmo de ir para lá, de se deslocar do Paraná ou de qualquer estado, né? No caso, no nosso caso, o Paraná. Antes mesmo de ir para lá, você já consegue conversar, deixar agendado, né? Tem toda uma uhum. segurança, né? Então essa que era a ideia, né? Agora, nesse momento, a gente já está com 48 agências e aproximados 180 experiências, né? E a ideia é que um vai ajudando o outro, né? Um vai divulgando o outro, né? Dentro do Trilha, cada um posta e marca as suas atividades, os locais dos passeios, então todos os outros usuários acabam vendo. O número de seguidores é total orgânico, né? Então, tipo, tem crescimento todos os dias, mas sempre de pessoas que realmente se interessam por isso, né? E Uhum. foi mais ou menos assim que está caminhando o Trilha todo dia.
Ai, que bacana. Então, eu vejo assim que a empresa está dentro do que a gente entende que é o design hoje, porque como a minha área é design, né, eu percebo que antes a gente era focado, por exemplo, em criar produtos, entregar coisas mais tangíveis. Hoje em dia o design está indo para essa parte de serviço, já está nessa parte de serviço. E assim, tem essa parte de desenvolver experiências, né? Porque um serviço, às vezes, a única coisa que a gente leva para casa é uma memória. Então, você pode falar um pouquinho assim de como que as pessoas têm recebido essas experiências, elas têm sido boas, elas estão ficando satisfeitas com essas experiências. A gente tem um tempinho aqui antes do intervalo, mas se você puder resolver essa resposta aqui para gente. Sim, sim. Eu tive, tem vários grupos, né? Várias agências que fazem desde para principiante até para um nível super avançado, né? E eu tive vários relatos de mães, né? Digamos, mães que já se separaram, né? Tem ali seus filhos e filhas. Nesse exemplo, foram filhos, né? Onde elas sempre queriam levar o filho para acampar. Ah, que Mas bacana. aí com aquele receio de ir sozinha, né? E, e como que eu vou ir? O que que eu tenho que levar? E lá como que vai ser? Então, tinha toda essa insegurança, mas no outro lado, morrendo de vontade de fazer algo parecido. E uma das agências um dia reuniu um passeio focado nisso. Ou seja, foi bem legal, porque daí foi toda uma estrutura, eu acho que eles foram uns três, quatro, digamos, de suporte, né? Eles Aham. alugaram as barracas, fizeram fogueira, daí era um local, não era em cima da montanha, era um local próprio, assim, como se fosse no pé da montanha, uma chácara particular. Então, uma fogueira permitida, controlada, bonitinha, marshmallow, música. Daí, nesse caso, eles ofereceram um jantar, né, meio Que rústico, assim, delícia. no Aham. café da manhã e cada mãe com o seu filho, barraca, saco de dormir, isolante. Então, eles tiveram, assim, toda a experiência de um acampamento, porém, com toda a segurança. Desde o transporte, tinha um ponto de encontro, os carros ficaram no estacionamento, daí todo mundo foi com a van, então Aham. chegaram no local, preparação para armar barraca, interação, conhecer as pessoas, conhecer as outras crianças, daí janta, daí depois a fogueirinha, música, daí dormiram, acho que estava provavelmente estrelas, desculpe. Que Daí, delícia. café da manhã, ou seja, essa foi assim que ficou, era uma coisa que... E isso acontece, esse é um dos exemplos, né? Outros exemplos, então o Trilha oferece várias agências. Se você escolhe uma determinada agência, você acaba que nos primeiros passeios, você acaba já, no primeiro passeio você vai conhecer um grupo de pessoas. Uhum. E aí, essa agência, ela tem um leque de opções, né? Algumas têm mais, outras têm menos, mas elas têm, né, vários passeios na sua agenda. Essa pessoa acaba ficando, então, ficando amiga de vários, né? E eles Aham. começam, vamos no próximo, acabam ficando um pouco naquela agência até fechar aquele leque. Depois, em outro momento, acaba voltando para o Trilha Todo Dia, até porque o Trilha oferece também, além de outras atividades, em outros estados também, né? Por Ah, enquanto, a gente está só no mais próximo, né? Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio. Mas, assim, então, a agência não precisa se preocupar, assim, mas aí eu coloco meu passeio aí, a pessoa, eles perguntam às vezes, a Gabi vai vir no Trilha Todo Dia, vai pegar a agência de fulano, daí não vai voltar mais pro trilha? Ele vai, a partir do momento que. Porque às vezes os passeios não coincidem com a sua agenda, né? As suas férias não coincidem com os passeios que eles estão oferecendo. Então você acaba voltando e achando outra que se encaixe com você, né? Então, entendi. essa é a finalidade do trilha, né? De você poder ter mais opções à disposição. Às vezes você tem o mesmo passeio com valores diferentes, né?
ou com coisas que são oferecidas a mais ou a menos. Então, assim, tem para todos os bolsos, digamos assim, também, Então, né? facilita, assim, porque é como um portal que eu posso ali encontrar a experiência que mais se adequa, ou ao meu bolso, ou à minha data, ou o meu perfil, por exemplo, mães solteiras, né? Isso eu acho que é um filtro, assim, né? Muito bacana para a gente poder acessar. Fiquei curiosa aí com esse passeio que você falou. Vou dar uma olhadinha. Esse tipo é mais no inverno, né? E agora eu quero eu quero deixar, a gente já está fazendo essa alteração no Insta, assim, as chamadas que eles estiveram, assim, por exemplo, em março teve isso, em abril teve aquilo. Vai ficar todos ali. Porque daí você já fica meio que antenado. Opa, se esse tipo de passeio rola nessa época do ano, então quer dizer que ano que vem vai ter de novo, né? E também nada impede, às vezes a pessoa tem um grupo, ou uma escola, ou no trabalho, um grupo de amigos, Uhum. e quer fazer uma excursão para esse grupo. O Trilha Todo Dia faz a ponte com aquele passeio que você deseja, e depois deixa que vocês finalizem, né? Tipo, você e a agência, né? A gente pega e Olha, abre de- uma data diferente, né, do que já está ali, né? Porque também tem entendi. mais essa opção. Deixa eu Tipo, ver se eu esse dia entendi. esteve muito. Então, Pode por falar. exemplo, se eu quero organizar um passeio como o que você falou, mas ele não existe ainda em nenhuma agência, vocês podem auxiliar a gente a organizar para acontecer isso com alguma agência. Sim. Uhum. Tanto caso ele não exista ou a data não esteja ali naquele momento disponível, né? Por exemplo, o pessoal queria ir para outubro, só que não quer ir para não, para o Beto Carreiro, né? Que também é uma atividade ao ar livre. Daí tinha uma das agências que estava com uma excursão, só que naquela data não servia. Eles queriam para o mês seguinte, que era mais próximo das férias. Uhum. Daí a agência fez sem problemas, né? Tem um número de pessoas, tal. E perguntou ainda se poderia abrir para que eles não fechassem sozinhos, se o restante das vagas poderia ser oferecido para terceiros, né? Daí eles falaram que não tinha problema. Então é possível isso também, né? Tanto criar uma data nova ou até um passeio novo, né? Em alguns dos nossos relatos a gente está passando assim como é a experiência e já. Então a gente chama a Gabi para vir participar e ao mesmo tempo, se a Gabi tem uma agência e quer aumentar o seu leque, ela também pode entrar em contato com o Trilho Todo Dia que ele vai oferecer quais opções você pode incluir. Tá certo. Então vamos fazer um intervalo para começar outra gravação, tá?